Vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então, nós começamos outra vez o tempo da Quaresma. E as pessoas falam assim, de novo, mesma rotina. Passa Natal, vem Carnaval, vem Quaresma, vem Semana Santa. E a turma que gosta de passear vai só multiplicando os feriados para poder marcar as datas. Mas nós que somos cristãos, não podemos entender o tempo da Quaresma como um tempo de rotina, mas como um tempo de privilégio, uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa voltar agora ao essencial. E o essencial chama-se Evangelho. Agora é um tempo onde a igreja trabalha com cada um de nós de uma forma pedagógica e de uma forma que vai nos curar, de uma forma terapêutica, para que a gente possa se preparar os caminhos, abrir as entranhas, preparar o coração para o grande evento da nossa fé. Qual é? A Páscoa. Nós estamos nos preparando para o grande evento, porque se a gente não tivesse como celebrar a Páscoa, a gente está perdendo tempo de estar aqui. Então, nós estamos aqui reunidos porque nós vamos relembrar, fazer memória da Páscoa do Senhor. Então, nesse período, nós vamos escutar algumas palavras, que vão ser muito frequentes. Então, nós vamos escutar muito falar de deserto, nós vamos escutar falar de oração, de jejum, de esmola, e vamos ouvir falar de conversão. E são termos que nós vamos ouvir. Então, e que tudo isso eu tenho que fazer memória, lembrar dessas coisas, ver essas coisas não como disciplina quaresmal, porque disciplina sempre soa mal para muitos de nós, mas como uma oportunidade que eu tenho de celebrar o amor de um Deus que me ama incondicionalmente, que ama cada um de nós. Eu não estou fazendo isso para ser amado por Ele, não. Eu estou fazendo isso para celebrar um Deus que nos ama incondicionalmente. É diferente. Então, nós somos convidados nesse tempo, desses 40 dias, a ir a um deserto. O deserto é em nós. É aprender a silenciar, é aprender a despojar, aprender a me libertar de tanta coisa, a tirar tantos falsos absolutos que eu estou carregando na vida. Ai, quanta certeza furada nós carregamos. Quantos falsos, né? Quanta coisa que a gente está colocando na nossa vida e está distraído. E a vida vai nos enrolando. O mundo vai nos enrolando. E às vezes a gente coloca a nossa vida, a estrutura dela, onde ela não fica, onde ela não se sustenta. Então é o momento da gente parar e avaliar. E quando a gente vai falar de jejum, de oração, de jejum e de esmola, na verdade eu estou podendo celebrar, rever as 3 formas de amor. Amar a Deus, amar ao irmão e amar a mim mesmo. Então, a gente precisa rever como anda a minha vida de oração. Aí, na Quaresma, a gente pensa, será que eu não poderia rezar um pouco mais? Se eu já tenho consciência que rezar é me encontrar, será que eu tenho consciência que rezar é encontrar com Deus? Porque eu acho que o dia que a gente tomar consciência que eu me encontro com Ele, eu vou querer rezar mais. Porque eu vou me encontrar com Deus que é vivo. Não é uma imaginação, é uma pessoa. Será que eu vou com disposição de ouvir? Disposição de fazer uma partilha com Ele? Disposição de fazer da minha oração um diálogo, não um monólogo. Eu falo, Ele escuta, Ele fala, eu escuto. Olha como é que a gente precisa caminhar. Será que nessa Quaresma eu não tenho nada que melhorar na minha vida de oração? Nada. Será que eu estou tendo tempo de verdade de parar? Será que eu estou tendo tempo de verdade para ouvir e desejo de cumprir a vontade dEle na minha vida? Ou eu só converso mecanicamente? Quem sabe eu vou conseguir entender que esmola não é dar o que resta, o que sobra. Mas que esmola, na verdade, ela tem um termo grego, que é piedade. Né? De quando a gente canta aí, né?
E eu só tenho piedade do outro, porque primeiro alguém teve piedade de mim, e é o Senhor. Porque Deus tem piedade de mim, eu tenho piedade do meu irmão. É assim. Então não é eu dar o que sobra, mas eu poder estar junto daquele que precisa da minha pessoa. Precisa do meu tempo, precisa do meu olhar, precisa da minha companhia. Alguém que está sofrendo, não é dar esmola de dinheiro. Se dê. Vê o que está acontecendo com o outro. Essa é a proposta de Deus para nós. Fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno. E jejuar. Aí eu fico pensando que o jejum tem uma proposta de nos fazer ser dono de nós mesmos. Falar, eu sou capaz de dominar esse instinto e não comer, e não beber, e um tanto de coisa. Mas eu estou pensando que nós estamos vivendo uma era que nós estamos sendo tão puxados para fora, a gente só é chamado para o exterior, não é? Então, o dia inteiro, rede social, não te dá um minuto de sossego. Então, será que nessa quaresma não seria interessante fazer um jejum das redes sociais? Filó, eu vou morrer sem celular. Eu morro, não estou falando ficar sem celular o dia inteiro. Mas se a gente não pode excluir alguma coisa, será que a gente não pode parar por 1 hora sem mexer no aparelho e rezar um pouco mais? Uma vez eu já contei para vocês, perguntaram se eu tinha o celular de Jesus, né? Eu falei, celular, gente, é para quem está longe, né? Você não precisa do número de quem está perto de você. Não é? Celular é para quem você encontra de vez em quando, para quem você só cutuca do lado e fala, presta atenção. Não precisa de celular. Não é? Então, quem sabe, vamos pensar nisso. Olha o quanto escravidão. Vamos reconhecer como nós estamos escravos de tanta coisa. Vamos reconhecer. Vamos parar e se ver. E falar que é isso, eu sou dono de mim. Vamos aproveitar essa fase da quaresma, são 40 dias para a gente ter a ousadia de se rever. E a palavra que hoje eu quero trabalhar comigo e com todos nós aqui chama-se conversão. Quando Jesus fala assim, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Filó, quando a gente escuta essa palavra, eu fico imaginando como é que isso chega no coração de tanto de jovem, tanta gente bonita aqui dentro da igreja. Eu falo, Filó, quando você escuta falar assim, conversão, o que é isso, Filó? Vê se essa palavra tem lugar na nossa vida hoje. Conversão, mudar de vida, abrir mão de um tanto de coisa, passar por uma vida cheia de disciplina, de regra. O que é isso, Filó? Aquela vida que a gente tem que ficar rezando todo dia que estou fora? Será que é isso mesmo? Será que conversão, mudar de vida é ruim desse jeito? Mas a gente pensa que é. Porque para muitos de nós, religião chama-se obrigação. Ah, Filó, eu não sei, não vou muito na igreja, não, porque é um tanto de regra para cumprir que eu não entendo nada. É um tanto de norma, é um tanto de lei que nem eu sei. Olha, eu digo para vocês, que esse tipo de religião gera um cristão que eu estou fora. Gera um cristão amargo, gera um cristão que repete, gera um cristão que tem rotina, só rotina de repetir, então eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer isso, só isso. Não há um cristão que tem desejo de Deus. E esse cristão nós não podemos ser. Há uma teóloga que diz que aonde existe um grupo de crentes que não tem desejo de Deus, não existe crente. Existe uma caricatura de pessoas que procuram Deus por medo ou por interesse. Não podemos ser assim. Nós temos que desejar esse Deus. Por que o nosso cristianismo tem essa água de chuchu rala que eu falo? Porque nós ainda não entendemos que a gente vive diante de um Deus vivo. É isso que falta em nós, é vibrar com essa presença de um Deus que é real, ele não é uma ideia. Não é alguém que viveu lá em 2000 anos atrás, não, está aqui agora, nesse momento. Compreendem? Um Deus que faz parte da sua vida. E um Deus que veio nos ensinar a ser filho do Altíssimo. Deixa eu ensinar para vocês o que é ser filho de Deus. Como é que você age como homem ou como mulher? Deixa eu te ensinar como é que caminha. Porque nós não entendemos o que é a palavra conversão. A palavra conversão, o verbo em grego, ele tem uma outra tradução. E a conversão, ela significa, vamos rever, vamos repensar como é que eu estou caminhando. Na verdade, é como se Jesus falasse assim, presta atenção. Olhe para ver
se na sua vida não tem algo para que você tenha que repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser, que não está permitindo que você viva a vida que Deus, projeto que Ele tem para você de uma vida mais humana. Porque todo nosso trabalho de conversão só existe porque existiu alguém que tomou iniciativa. E essa iniciativa chama-se Jesus. Da mesma forma como ele olhou no olho daqueles homens pescadores e falou, eu tenho uma proposta para você. Hoje ele propõe para nós, pare e pensa na sua vida. Será que não tem nada diferente para você pensar no seu modo de fazer, no seu modo de pensar, que não está permitindo que você viva a vida que Deus sonhou para você? Existe um projeto de uma vida digna e feliz para você. Por que você não está vivendo ela? Eu te conto. É isso que ele quer dizer quando ele fala, convertei-vos. Ele está nos propondo uma mudança na nossa vida. Ele vai te obrigar? Nunca. Porque se a conversão ela não te trouxer paz e alegria, ela é falsa. Porque caminhar com Jesus é uma alegria indizível. Não tem como cronometrar. É algo que, sem propósito. Mas exige que a gente tome atitude, se queremos ou não. Eu quero ou não rever a minha vida. Então, se eu tenho que parar e rever, então a primeira coisa que eu proponho para vocês é que vocês revejam os medos que estão bloqueando a sua vida. Porque converter é ser libertado. E quanta coisa hoje não acontece na sua vida porque você tem medo. O primeiro medo que nós temos é de acolher Jesus na nossa vida. De acolher a novidade do reino, de acolher que somos irmãos, e que se eu sou irmão, eu não posso aceitar algo errado com você, algo feito para você de um jeito, algo feito para ele de outro jeito. Vocês já experimentaram olhar o mundo a partir daquele que não tem? Claro que não, filho, eu nem conheço isso. Mas eu vejo, e é duro de ver. É duro. É duro ver uma criança que cai agora, que cai numa escola, cai, quebra o braço, e porque ela é filha de um ortopedista, apesar do pai não estar em Belo Horizonte, em 50 minutos o braço está engessado. E é duro ver uma criança chegar na Santa Casa para uma cirurgia letiva de uma traqueoplastia, viajou 6 horas de viagem para a cirurgia em jejum, com o bracinho numa tipóia. O que aconteceu, mãe? Quebrou o braço, que dia? Segunda-feira. Quebrou o punho, mas falaram que é assim mesmo, que cola. De pobre, né? Deve colar sozinho. Deve ter uma outra técnica, né? Isso é simplesmente cruel. Ou tem outra palavra? Isso é um crime. Mas o ortopedista liberou assim mesmo. Pode operar, não é filho dele, não é o braço dele. E vê o coitadinho num carro segurando o bracinho. Tem outra palavra, não ser cruel? Eu não sei, porque eu acho que o céu treme. A dor não é sua, não é? É do outro. É de um pobre, coitado, que não sabe nem que tem o direito de falar, dói, mãe. Isso é de chorar. O cirurgião falou, o que é que eu faço? Falei, interna, meu filho. Interna, chama o ortopedista, vamos fazer um tratamento digno, depois opera. Faz a plástica na traqueia que ele precisa, porque ele teve um traumatismo craniano. Aliás, ele precisa fazer uma tomografia, porque está convulsionando, ninguém nem olhou. Porque não precisa olhar, não, resolve outras coisas. É duro lidar com essa medicina. É duro lidar com o descaso na saúde. É duro esse mundo que ainda não entendeu que o projeto de Deus é outro. Então, como é que eu posso afirmar que eu sou cristã? Eu fico pensando, se hoje Jesus chegar aqui agora, nesse momento, se ele resolvesse se manifestar, primeiro a gente ia morrer, depois ressuscitava, ele ia mostrar para nós como é que ele nos reconhece como discípulo. Como é que na minha vida, nesse momento, Jesus pode olhar e falar, essa é minha, esse é meu. Como? Quais são as marcas que nós estamos trazendo? Não, filho, eu estou bloqueado, morro de medo. Não posso me comprometer. Então, nós estamos fora do projeto de Jesus, que a única coisa que a gente tem que fazer é comprometer. Está errado. Então, eu preciso ter a coragem de me ver. Eu preciso ter a coragem de me olhar, de parar perto de mim mesma, de silenciar, porque a maior tentação que nós vamos ter hoje será, para que converter? Que bobagem, sua vida está ótima. A quaresma vem sacudir a nossa inércia, vem sacudir a nossa comodidade, e falar, vocês estão achando que a vida de vocês está espetacular? Tá não, porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela não acontece de uma vez, porque vai ter muita mudança dentro de nós. E ela precisa ser acolhida, esse projeto de Jesus, Jesus precisa ser acolhido dentro de mim.
Eu preciso escutar muitas vezes a palavra para que ela possa me transformar. Porque conversão é essa mudança que vai acontecendo e eu vou reagindo de uma forma diferente em cada coisa. Se eu continuo igual desde a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus, tem alguma coisa errada. Que não mexeu nas minhas entranhas, que não me fez assumir o mesmo papel que ele assumiu. De denunciar quanta coisa errada, de ser voz daquele que não tem voz. Quanta coisa nós estamos precisando de tomar atitude e às vezes a gente fica na omissão. Então, é preciso que a gente tenha a ousadia. Estamos na quaresma, de parar e de se perguntar, quem sou eu? Sabe que, mais importante, eu digo hoje, tem pessoas que falam assim, Jesus apareceu para tanta gente conversou com Nossa Senhora, conversa, tem gente que vê anjo, né? Tem um monte de assunto aí. Mas o mais importante nesse mundo, a gente precisa de uma graça de Deus, a graça de se conhecer. Porque a gente não se conhece, nós somos estranhos para nós. Nós não sabemos quem somos. Então, nós precisamos de conhecer. A primeira graça que eu preciso dele é saber quem eu sou, Senhor. Que mistério é esse que o Senhor fez? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou saber me entender para me colocar à disposição? Porque quando a gente é chamado para a conversão, a gente fala, será que eu estou sendo chamado para ser santo? Essa é a nossa missão. Mas o primeiro momento não é de ter uma vida perfeita, mas é caminhar na certeza de que sou amado. É isso que, se vocês caminharem com a certeza de que é amado, o resto vai caminhar. Mas primeiro se permitam se saber amados. E isso faz qualquer diferença na nossa vida. Não porque eu mereço, mas porque Deus assim quis. Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Entender isso e pensar, será que essa vida medíocre, fútil que eu levo, é só isso mesmo? Será que essa vida que eu levo, tudo que eu estou querendo, é só isso? Eu estou contente e vou morrer só com essa vidinha mais ou menos que eu estou vivendo? Será que é isso? Meus irmãos, a fé é um caminho. Quem fez o primeiro caminho para nós foi Jesus. Ele deu o caminho. Então, para nós, o convite é, vamos andar nesse caminho, mas para caminhar, eu tenho que ter o olho fixo em uma única pessoa. Quem é? Jesus. Não tire os olhos dele, está escrito na carta aos Hebreus, não tire os olhos dele. A gente caminha olhando para ele, porque todo caminho, ele é interessante, né? Porque tem os momentos, que é uma delícia caminhar, só coisa prazerosa, um espetáculo, só coisa bem-vinda, a gente está buscando, é um espetáculo. Mas tem momento, como todo caminho, que vai ter obstáculo. Tem momento que é duro, tem umas provas duras, que você fala, acho que eu errei o caminho. Estou no caminho errado, não é possível que eu errei o caminho. Errei, ué. Não pode. Tem algo errado nesse caminho. E tem momento que eu vou duvidar. Falo, gente, mas é isso mesmo? Estranho, esquisito, isso mesmo? Não tem um brilho, não tem nada, tem um anjo dando sinal, certa, é esse mesmo caminho. Tem nenhum anjo, por exemplo, você falando, isso mesmo, certinho o caminho. Não tem, não. Aí você fala, gente, mas que tanto de dúvida, será que isso mesmo que eu tenho que fazer? É assim. O caminho com Deus, ele não é brincadeira. Porque ele exige que eu, todo dia, renove o meu compromisso com ele. Renove e diga para ele, Jesus, tem uma oração linda que eu faço todo dia, que um pedaço dela, que eu vou abreviando as orações, que é tanta coisa para rezar, então esse pedaço eu rezo o que me interessa. Fala, Jesus, presta atenção nesse pedaço que eu falo com ele, presta atenção. Se o Senhor não estiver escutando cada batida do meu coração, não tiver, mesmo na hora que eu estiver dormindo, não estiver batendo, falando assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro, tem algo errado, me acorda, me faça relembrar isso, porque o Senhor é a razão da minha vida. Então, que a batida do meu coração, cada vez que meu coração bater, você escute do outro lado assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Então, relembrar essas coisas, que é a declaração de amor mesmo, né, que a gente faz ao único, que é o único capaz de mudar a nossa vida, é o único capaz de dar um sentido na nossa vida. Então, eu preciso me conhecer, eu não preciso ter vergonha daquilo que me humilha, não tenho que alimentar em mim o fato de eu não ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou. Aceita a sua miséria e mostra para ele, fala aqui, meu amigo, o senhor me chamou para caminhar, mas deixa eu mostrar para o senhor, que é barro demais, meu amigo, e muito pouco espírito, me ajuda aqui, porque a situação não é boa, não. Mas se a gente não tiver a coragem de parar de fingir aquilo que a gente não é, de sofrer por aquilo que não somos, mostra a sua realidade para Deus, a gente fica escondendo para o outro e mostrando uma caricatura daquilo que não somos.
Mas para Ele não. Faz Jesus, nós vamos ver de novo a quaresma. Me ajuda a me ver na minha miséria, para que o Senhor me transforme e fale, eu quero ser e viver aquilo que o Senhor um dia sonhou. E Ele fala lá em Isaías, capítulo 30, que é na nossa calma e na nossa conversão que a gente vai ser libertado. Então, não apavorem diante de falar, gente, mas eu não posso, Filó, eu não consigo ser santo, eu vivo no pecado. Não, você está pecando, mas aprenda, todos nós pecamos, mas aprenda a viver do perdão de um Deus que quer te perdoar, que quer mudar a sua vida, que quer transformar. Saia da atitude de defesa diante de Deus. Pare de ter medo de Deus. A gente vive na defesa. A Vivi adiando o encontro. Fala lá rezar, outro dia eu vou. Ah, não, outra hora eu vou. Porque a gente nunca acredita que aquela conversa vai chegar uma hora que eu preciso ter. Hoje eu tive que ter 2 conversas duras em QCTI. É difícil, mas hoje foi pesado demais. E aí hoje eu conversava com a mãe de um neném de 5 meses. E os acadêmicos de medicina que começaram lá comigo hoje, eu achei que eles fossem morrer. Porque eu perguntei para eles, vocês já tiveram alguma aula na faculdade, forma em julho? Assim, de quando o tratamento não dá certo? Não, pois é, estão tendo a primeira ao vivo e a cores, real. Quando o tratamento não dá certo, não há o que fazer, do ponto de vista da ciência. E nós vamos esperar que vai morrer. 5 meses de idade é uma coisa maravilhosa, nasceu com uma doença que a gente não tem o que fazer. E é duro conviver com isso. Eu convivia com essa mãe, conversava e dizia a ela, me conta o que você acha da vida, o que você sabe da vida, o que você crê na sua vida, e o que você acha que são os seus filhos. O que você acha que é esse menino na sua vida? Não é fácil ter umas conversas dessas. E o que você crê? E a hora que ele morrer, a morte te destrói? E ela nem respirava. Eu falei, ela não pode te destruir porque ela não tem a última palavra. Jesus destruiu a morte por nós. Estamos caminhando para poder celebrar isto. Se a gente não tiver essa certeza, se a nossa vida não estiver trazendo para o outro mais justiça, mais beleza, mais liberdade, estamos vivendo o quê? Se a gente não estiver trazendo esperança para o outro e falar, não tenha medo, a dor não pode te destruir porque nós temos um Pai. E eu ensino para um pequenininho apaixonante lá da Santa Casa, já está morando na Santa Casa tem quase 3 anos. Lindo, coisa apaixonante desse mundo. Hoje eu vou lá ver ele. Eu falo com ele, Heitor, qual é a palavrinha doce que a tia Filó te ensinou a falar? Tem uma palavrinha doce que a tia Filó te ensinou. Qual é? Ele fala para mim, Jesus. Eu falo, é Jesus. É a palavrinha doce que você tem que chamar todos os dias. Põe a mão na barriguinha e fala, Jesus, e ele vai curar. É assim, chama ele, é a palavrinha doce da nossa vida. É assim. E se a gente não tiver essa coragem, essa alegria, a gente cai na dor, no sofrimento. Mas é porque é isso que eu falo com vocês, que quando eu convido vocês a um outro olhar na sua vida, é que essa religião, ela me transforma a ponto de entender que Jesus é uma razão por quem eu vivo, e que por causa dele eu vivo uma vida, às vezes pesada mesmo, e é pesado, não é fácil, mas que eu sei que eu tenho alguém que eu posso contar, que escuta, porque ele não é surdo, e que enxuga minhas lágrimas, e que essas últimas semanas eu chorei demais de ver tanto sofrimento, de ajoelhar aos pés da cruz e chorar profundamente em cima de cada situação e falar, meu amigo, perdoa de eu achar que eu estou carregando tudo sozinha, mas é porque é duro, eu não aguento mais ver tanto sofrimento de menino, porque é sofrimento real, não é uma ilusão, é duro ver. Não é fácil, mas ver que, como é que fala, me dá uma luz, orienta, nos dá o caminho, e você vê ele mudar, e tudo aquilo que eu chorei, saltou de alto, a gente chorou de alegria. Então, ver como é que ele é capaz de mudar tudo, e falo, dobra o joelho, e vamos clamar aquele que está vendo, que está caminhando, então a caminhada e a aventura da vida de cada um é sua, a minha tem a sua, é individual, cada um tem seu tempo, mas não desanimem. Não desistam do caminho, não desista da vida. Qualquer situação pode ser transformada. Tenha coragem de se ver, tenha coragem de propor, tenha coragem de querer mudar. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma religião tão mais ou menos. Nós temos que ser discípulos ousados, que assumam, não tenham medo de assumir um Deus que é vivo, que não tenham medo de ser criticados, que não tenha medo de perder a esperança, porque ninguém pode nos roubá-la, porque ela está em Deus. E quem tem a última palavra de tudo é Ele, e somente Ele. E é tão interessante ver como é que Jesus é doce, assim, eu fico tão encantada com Ele, que eu falo com Ele, meu amigo, a gente convive tanto, e me surpreendo todo dia.
E eu estava tão destruída esses anos do carnaval, tão destruída com tanto sofrimento, estava tudo tão pesado. E aquela luta que a gente acha que a coisa não caminha. E aí eu saí do CTI para resolver chamar um tanto de cirurgião, encontros, um Instituto Hahaha, que é igual aos Doutores da Alegria, fazendo a banda de carnaval dentro do hospital. Vocês imaginam tudo que loucura que a gente vive, né? Porque a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? E aí esse pequenininho, que é minha paixão, o Heitor, andando com a avó santa da avó, cada hora é um, empurrando o frasco de nutrição parenteral, porque ele não pode comer nada. Só 3 anos, né? E aí ele olhou para mim e falou, vamos, filó? Eu dei a mão para ele, nós fomos dançar. Eu vou, dançamos até, aquele corredor comprido da Santa Casa. Eu voltei do CT e o pessoal falou, onde é que você foi? Você voltou a ser animada? Eu falei, eu estava dançando, parece uma louca, né? Eu estava dançando lá fora com o Heitor, carnaval, a turma toda fantasiada, os meninos todos. Menino em cadeira de roda, menino enfaixado, menino com o olho só, tudo que vocês imaginarem. Seria um bloco dos horrores. E estávamos lá na maior animação. Aí eu falei, aí no meio da dança, quando eu me vi onde é que eu já estava com o Heitor, nós dois, na maior animação, e ele não podia perder as veias dele, que é a luta. Nós dançando. Eu falei com Jesus, meu amigo, o Deus que eu creio é um Deus que dança. Que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a gente dança. Porque cremos que o Senhor é o Deus possível que pode mudar todas essas histórias. Que eu sei que o Senhor muda tudo isso. Eu sei que um dia estaremos libertados, que um dia nós vamos dançar eternamente, um dia nós vamos poder celebrar essa vida que não sucumbe com a dor e o sofrimento. Porque vai muito além disso, porque tem um Deus que dança conosco, no meio de todo esse sofrimento a gente consegue rir. Fala, vocês são loucos? Não. É esse mistério que a gente não compreende, mas que nos embala. E por um momento a gente é capaz de imaginar, eu falava, vamos dançar, Heitor, vamos celebrar que a vida não encerra, meu filho. A nossa vida é eterna. E eu falo com Jesus, eu sou tão ousada, Senhor, que eu tenho uma lista de música bacana para nós dois dançar. Já está tudo separado, já falei com ele, o Senhor guarda todas, que eu vou escutando falar, anota essa que nós dois vamos dançar. Porque eu creio que o Deus que a gente crê, é o Deus que dança. Ele também dança. É um Deus alegre, é um Deus que nos criou para uma alegria que já não tem dimensão. Então, quando eu falo com vocês de conversão, de pensar na nossa vida, de rever a nossa vida, eu falo, o que a minha vida ainda não permite que o projeto de Deus se cumpra? Aonde eu estou tão atrofiada? Aonde eu tenho tanto medo? Aonde, Senhor, minha vida está bloqueada? Por que quando eu estou vivendo tão voltada só para mim mesma e ainda não me abro porque eu preciso viver? Me dê coragem, Senhor, de anunciar um Deus que é vivo e que não há limite para Ele. Não há limite para o amor dEle. Não há limite para esse Deus que nos quer vivendo dignamente. Vocês ficam imaginando quando Deus nos olha, que Ele nos criou para nos ver alegre, feliz, rindo, e nos ver deprimido, desanimado, abatido, sem coragem para a vida. E fala, gente, o que eu fiz? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Que esses meninos estão todos sendo esse desânimo. Vamos rever. Não foi se a sua vida está assim, tem algo que está errado. Coloque ela diante dele, aproveita a quaresma, vamos rezar mais, desliga mais o celular, reza mais. E fala, meu amigo, eu não quero continuar assim. Eu quero viver o tempo que eu estiver aqui, exatamente o projeto do Pai para mim, sabe por quê? Porque Ele é belíssimo. Ele só pode ser maravilhoso, pois foi Ele quem fez. Se Ele... Tem uma oração que a gente rezou um tempo atrás aqui, que falava assim, Senhor, que eu me permita, né, que a vossa graça, a gente pede a Ele que o amor dEle seja aquilo que nos conduza. Vocês imaginam que o seu amor guia a minha vida? Você imagina que se o amor do Pai guia a nossa vida, o que vai dar errado? Nada. Tenha a ousadia de pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos levante a cada manhã e que nos faça verdadeiros discípulos, sem medo da cruz, sem medo se o caminho está pesado, sabendo que a única pessoa que não nos abandona é Ele, o único que não nos deixa de lado é Ele, que a gente não tenha medo mesmo de viver essa verdade. Deus não é uma utopia,
Nos converter é passar por uma vida maravilhosa, é uma vida que muda completamente. Você vai viver uma vida completamente diferente da que você está vivendo, a partir do momento que Jesus for o centro da sua vida. Porque tudo é com Ele, para Ele, nele e por Ele. Tudo que você fizer, você vai perguntar para Ele. Você vive com os olhos nele e fala, está de acordo ou não está? Sim ou não? Sinaliza para mim. O que o senhor está achando? Tudo eu vou apresentar para ele, Senhor, o senhor está de acordo, não está de acordo? Como é que nós dois vamos caminhar? Você vai acordar já diante dele. É diferente viver e pedir a ele, me ajude, que a minha mão hoje seja a sua para alcançar o meu irmão. Você usa da minha mão, seja a extensão da sua misericórdia, me ajuda a ver a dor, que se o Senhor não me mostrar, eu não vejo, porque eu sou tão egoísta que eu só olho para a minha. Mas me ajuda a olhar no olho do outro, me ajuda a ajudar tantas crianças suicidando. 9 anos de idade, dando tiro na cabeça. 10 anos de idade, tentando autoextermínio. Eu tenho hora que eu acho que eu estou andando num mundo paralelo, de tanto problema que eu estou vivendo. Não é possível o que está acontecendo. Por que nós não estamos conseguindo mostrar para essas crianças? Qual alegria que nós não estamos podendo mostrar? Por que nós não temos mais a felicidade de saber que temos um Deus que nos ama e que se eu levanto de manhã e falo, amigo, vamos caminhar? Qual é a proposta do dia? Viver com alegria porque temos saúde. E eu digo para vocês, tudo fora do hospital é bom. No hospital que é tudo muito difícil, gente. Mas a gente levanta com saúde, ninguém te deu banho, é uma alegria, você escolhe sua roupa, escolhe seu perfume, olha que alegria, pode comer o que quiser, fala, delícia de vida. Obrigado porque o Senhor me criou, ainda tem muito mais coisas que eu nem vi. Ó, que delícia. Me ajuda a estar com os olhos abertos para o que o Senhor quer me ver, o ouvido atento para te escutar, mas um coração que queira te obedecer. Eu quero viver para o Senhor. Vamos lá, e como é que eu posso ser bom para o Senhor, se o Senhor é ótimo para mim? Só ajudando meu irmão, porque para o Senhor não chega nada. Filó, mas eu decidi não comer carne, então dá a carne toda para alguém que nunca teve oportunidade de comer. Só parar de comer carne não vale. Faz um trem direito, né? Faz um trem direito. Parei de fumar, que beleza, vai desintoxicar você, porque em Deus não chega fumaça. Agora, pega o dinheiro do abençoado cigarro e faz algo de útil com isso. É assim, vamos começar a acordar para o outro, vamos começar a ter a coragem de viver uma vida que seja digna daquilo que Ele nos criou, com Ele, conosco e com os outros. Vamos parar de destruir, vamos ser mais solidários, vamos abraçar mais, vamos nos ver mais, vamos conversar mais, vamos ficar atentos mais uns com os outros. Pare de ter medo do Senhor, acolha Deus na sua vida, fala com Ele, Jesus, me dê a graça da conversão, que é a graça de me ver, a proposta de me olhar e a proposta de rever a minha vida para que eu possa caminhar na sua luz. Então, tem de piedade de mim. Me lava de todo pecado, me mostra aquilo que é bacana, me mostra aquilo que é digno de ser filho do Altíssimo. Me dá alegria de entender o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos isso, não. Alegria de falar, o que você é? Filho de Deus? Nossa, que espetáculo, já dança a partir de agora. Por quê? Porque você não sabe o pai que eu tenho. O pai que nós não temos dimensão desse pai. Então, vamos viver essa alegria de saber que vamos participar de uma alegria eterna. Que vamos encontrar e viver eternamente. Nós não temos dimensão disso, não. Essa é a alegria da nossa fé. Quando alguém perguntar assim, por que você é tão feliz? Você está muito rica? Fala, você é demais, minha filha, você não tem ideia. É mesmo, é que você não conhece o meu pai. É o dono do mundo. Dono de tudo. Você está sabendo? Não, até de você mesmo. Você que não está sabendo de nada, minha filha. É dono de todas as coisas. E Ele pode me dar tudo que eu quiser. E tudo que for bom para a minha vida. Porque nem tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Tudo pode, e nem tudo às vezes é bom para a nossa vida. Mas sabemos que Ele nos ama como ninguém. Só de você acordar de manhã e saber que você tem um Pai, um Deus que te criou e que te ama incondicionalmente, o que te aflige? A falta dessa consciência. Que o dia que tivermos, tudo muda na sua vida, a partir desse olhar. Então, o primeiro convite da Semana Santa, da Quaresma é, vamos olhar para nós? Vamos olhar a nossa vida? Vamos ver aonde a nossa vida não está revelando a dignidade do Pai que eu tenho. Onde não está revelando o filho ou a filha que eu sou. Porque eu sou filho e filho do Altíssimo. E a minha vida precisa revelar tudo isso. E eu preciso levar isso para a vida daquele que ainda não sabe disso. Mas não é levar com tristeza, com penúria, não é com alegria. A gente ri, chora, anda, mas anda, fala com Jesus, Jesus. A gente anda e chora e anda, né, amigo? Vamos andando. O que a gente não pode é ficar sentado no caminho. Está difícil, o dia reza mais.
Clama mais, grita mais, para com ele, fala, só está vendo essa situação? Vamos dar um jeitinho, amigo? Só pode o que eu não posso. Só pode mudar aquilo que eu não sou capaz. Mas eu creio e confio que o Senhor pode. Então vamos aprender a viver essa alegria, gente, de um Deus vivo. Esse é o cristianismo que está precisando de ser sacudido. Vamos tirar essa apatia de viver com um Deus morto, ou de um Deus que só foi lá. Não. Ele já ressuscitou. E a promessa dele foi, eis que estarei convosco todos, até os confins da terra. Então, eis que estarei convosco todos os dias, sem dia santo, sem feriado, sem sábado, sem domingo. Ele está, nós é que estamos fora. Peça a Ele a graça do encontro, dentro de você mesmo, desse Deus que te ama. Vamos repensar a nossa vida, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Altíssimo. Vamos pedir a Jesus a graça da primeira semana da Quaresma. Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela graça de estarmos reunidos na sua santíssima presença. Nos conceda, Senhor, a graça da conversão, a graça de poder nos olhar, de repensar a nossa vida, de rever tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, se isso condiz com a vida, a dignidade de ser filho do Altíssimo. Nos conceda a graça de nos conhecermos. Nos dê a graça, Senhor, da conversão. Que assim seja. Amém. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. É preciso lembrar a diferença de tentação e de provação. Quem tenta é Satanás. Deus nos prova. E a prova é para ver se a gente anda direitinho na vida. Aquela prova que de vez em quando a gente tem que passar para saber se nós entendemos aquilo que Ele tem nos ensinado. A intenção da tentação é nos jogar no chão. A intenção da prova é nos exaltar. A intenção da prova é saber como que a gente anda. E a intenção da tentação é queda. Por isso que a gente, nesse momento, a doutora Filó nos convida a um momento interior. A ir para o deserto, o ir para o deserto é você entrar dentro de você e rever como você anda, como anda o seu coração. A palavra de ordem hoje é convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão, uma conversão genuína, tem que vir com alegria e com humildade. Se você anda um cristão cabisbaixo, triste, você ainda não se converteu. A conversão verdadeira traz junto com ela a alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. Jesus era alegre. Então, hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor uma conversão verdadeira. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e nós queremos entrar dentro do nosso coração e te pedimos, vem conosco. Entra. Coloca luz, Senhor, naqueles lugares escuros que eu não consigo ver, aonde precisa do teu amor, da tua luz, da tua alegria. Queremos converter a Ti, Senhor, voltar o nosso coração para Ti e sermos inteiramente Teus. Fica conosco, Senhor. Amém? Sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Meu Pai. Acompanhe. Ele está dentro de cada um de nós. E a doutora Filó hoje nos fala do Pai, meu Pai. E ele fala assim, que precisamos chamá-lo de Abá. Abá significa papai, paizinho, papai. É uma intimidade tão grande com ele que a gente o chama de papai. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a nossa relação com o nosso pai aqui da terra às vezes foi difícil, às vezes foi dura. E isso dificulta a nossa relação com o nosso grande pai, com o nosso papai. Mas é isso que Jesus nos pede, para nos aproximar, para ter intimidade. Aquele papai que você pode deitar no colo, que você pode brincar,
que você pode pedir o colo no momento que você não está dando conta de caminhar mais. A nossa oração hoje vai ser essa, de dizer para Ele: Papai, queremos ser teus filhos, queremos estar debaixo da sua soberania, que o Senhor seja o provedor de tudo na minha vida. Vamos rezar? Papai, papai, hoje eu quero te chamar de papai. Derrama teu Santo Espírito, Senhor, e me ensina a te chamar de papai, meu pai que cuida, meu pai que vela, meu pai que provê todas as coisas, meu pai que cura, o meu pai que caminha comigo. Eu quero hoje, Senhor, não só te chamar de papai, mas te pedir que o Senhor venha verdadeiramente ser o meu pai, o dono da minha vida. Me toma pela mão, Senhor, e me leva junto com o Senhor, aonde que o Senhor for, eu também quero ir. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima! Bem-vindo ao nosso podcast número 4. Hoje a gente veio trazer um tema para a gente poder pensar em família. Criar filhos é um desafio. E eu acho que cada dia é maior, não é? Fala a verdade. Ainda mais inserido nesse mundo digital. Hoje quando a gente vai criar filhos, né? Quando a gente sonha em ser mãe, em ser pai, a gente não tem dimensão do que encerra criar um homem, criar uma mulher, para deixar aqui nesse mundo. E no meio de tanta coisa que nós temos para poder criar esses meninos, hoje nós temos alguns desafios que são mais pertinentes. A vida familiar, a vida cotidiana, ela traz muita coisa que às vezes nos pegam de surpresa, que a gente fala, como fazer diante de uma situação dessa? Então, para poder conversar sobre isso, hoje eu trouxe uma pediatra, que é brilhante, vocês irão conhecer, doutora Luísa. E eu trouxe a Luísa porque ela é mãe. Entre tantas coisas, é mãe. Então ela sabe muito bem o que é esse desafio e é por isso que nós vamos conversar. O que a gente pode fazer? Como é que eu posso ajudar vocês com essas conversas no podcast? Exatamente para poder ajudar pai e mãe de forma concreta a fazer com que a vida familiar seja mais feliz, né? Que a gente possa fluir melhor, onde a gente possa ter menos embate, né? Tem tanta discórdia, às vezes por tão pouco. Então, eu quero apresentar vocês a doutora Luísa e ela agora vai se apresentar para vocês. Bem-vinda, Luísa. É um prazer imenso poder te receber aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esse desafio de ser mãe no tempo de hoje, né? Ser pai, ser família, sendo desafiada aí o tempo inteiro pelos celulares. Muito obrigada, Filó, estou muito honrada. Eu sou pediatra, né? Igual você disse, sou mãe há 3 anos e meio. E tive minha filha na pandemia, né? Ela nasceu após 3 meses, veio a pandemia, que foi um momento desafiador para todo mundo. Verdade. E eu sigo, depois que eu me tornei mãe, eu tenho um outro olhar para as crianças e um outro olhar para as famílias. Eu nunca fui muito de julgar, nunca ficava, será que meu filho vai fazer essa pirraça? Não, porque eu acho assim, se faz, talvez na minha casa também vai fazer. Mas vendo o mundo de hoje, o celular era uma coisa que eu realmente não queria. Não falava porque eu não era mãe ainda. Eu falava, será que eu não vou dar conta? Estamos aí, Marina, 3 anos e meio, não tem contato com o celular, tem contato com a televisão. Raramente ela assiste uma televisão e toma café no final de semana. Então, assim, a gente deixa para ser eventual e não habitual. Mas, realmente, o celular, a gente não tem esse contato, nem com o tablet. Fácil não é. E aí a gente tem que ter as nossas artimanhas. Eu falo que as famílias que têm filhos pequenos, da mesma forma que tem que sempre levar uma muda de roupa dentro da mochila, a gente tem que ter uma outra artimanha para fazer aquela criança se entreter. Luísa, isso é realmente um desafio, né? Mas antes da gente começar a falar de tudo isso, eu queria que você falasse para as mães que estão te ouvindo. Quem é a Luísa, né? Qual foi a sua formação?
Minha formação, desde pequena eu queria ser pediatra. Desde pequena. E eu tenho um pai médico que é neurocirurgião e é uma área que realmente pensa muito em finanças. E quando eu resolvi fazer medicina, ele já sabia, e eu sempre falei pediatria. E até o final ele tentava me convencer a não ser pediatra. E uma coisa que até me decepcionou um pouco foram os meus pediatras. Eu sou de Valadares e os meus pediatras, quando eu disse que eu ia fazer pediatria, eles falavam: você tá doida? Eu falava: gente, não é possível, vocês são felizes, por que vocês estão falando que eu tô doida? E eu faria tudo de novo, Filó. Eu amo o que eu faço, eu acho que é um desafio enorme. Depois da maternidade, eu vi o quão sofrido são algumas coisas. Por exemplo, na maternidade eu não imaginava que a privação do sono fosse algo que deixasse a gente doida. Tem dia que você fala: meu Deus, quando o bebê é pequeno, você fala não. Então, a minha escolha na pediatria, eu sempre quis. Tornei pediatra, fiz lá na Santa Casa, depois fiz neonatologia e hoje sou encantada com o consultório e eu sou encantada mesmo com as crianças. E realmente, o ser mãe faz eu ser uma pediatra um pouco melhor no sentido emocional. Eu consigo realmente me colocar no lugar daquela mãe e entender que aquele dia ela colocou na cama mesmo que ela estava desesperada, sem julgar. Eu acho que isso mudou um pouco. Depois do meu maternar, mudou um pouco essa relação. Eu acho que o pediatra ele é tão especial porque ele é o único profissional que tem a oportunidade de construir, né? Você imagina, a gente recebe um bebê junto com uma família que está começando a se formar e que nós podemos, nós juntos, né, os pais e a gente, a colocar naquele ser tudo que ele será como homem e como mulher. E é tão então, assim, isso é grandioso demais. Assim, eu acho que a gente participa, quando a gente vê os meninos já entrando na faculdade, a gente fala: eu participei da formação dele quanto homem, quanto mulher, né? Então o desafio de colocar valores, o desafio de colocar nessa criança, o que ajudá-lo a pensar, porque ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como é que ele faz para chegar onde ele quer, né? Ajudar a mostrar o caminho. Outro dia eu estava falando que autoridade não é autoritarismo, autoridade é estar ao lado para ajudar a pessoa a crescer, né? Então a gente estar ao lado como as pessoas vão te procurar para falar que o seu papel como pediatra, né? Então isso é espetacular e eu acho isso que você falou. Depois que a criança ela tem um papel, entre tantos, mas ela extrai do pai e da mãe o que a gente não sabe que tem de melhor. Né? A criança te faz melhor pai, uma melhor mãe, um melhor homem, melhor mulher. E como pediatra realmente a gente fica diferente. Né? Como pediatra, eu acho que é a especialidade que a gente precisa saber de tudo na família. Né? A gente sabe... o pediatra é o médico da família, não é? Assim, não tem onde jeito, que essa né? criança dorme? Esse quarto como que é? Ele dorme com quem? Vocês brigam muito? Vocês falam palavrão? É engraçado como que a gente tem que saber como que essa família é pra eu saber como que eu vou lidar com aquela criança. Até se a cama dela encosta na parede. Se o pai rói unha, o menino vai querer roer unha, né? E se a parede daquele quarto divide com um banheiro porque senão a parede vai ficar gelada e vai entupir o nariz, vai dormir. Então o pediatra ele entra em tudo numa casa. Então por isso que é tão apaixonante ser pediatra. Não, e é apaixonante, e aí o que a gente vai falar sobre as telas, por exemplo, por que essa criança está tão ansiosa? Quem nessa família é ansiosa? O que vocês fazem? Qual que é o seu tempo de tédio, de ócio? Então é muito impressionante, porque quando a gente vai... É isso aí, a criança, ela é fruto daquela família. É porque a criança, gente, é igual uma esponjinha. E ela absorve a casa. Se a família é calminha, o menino é calminho. Se todo mundo é nervoso e estressado, o menino será automaticamente estressado. Ele não sabe nem porquê, não, mas ele já está agitado, está nervoso, né? Então, assim, a dinâmica familiar não é fácil. Quando então você tem mais de um filho, 1 mais 1 não dá 2, dá 11. 11 meninos, é uma coisa louca a casa. Então, como é que nós podemos fazer dentro de uma dinâmica, quando a gente entende que não é fácil? Trabalhar o dia inteiro, correr com o menino, leva o menino para a escola, leva o menino para fazer um esporte, leva o menino para fazer uma língua. É tanta demanda dos pais, e às vezes no momento que você fala, você assenta no restaurante, você quer descansar, o menino está lá, mãe. Aí você fala, toma isso aqui, ó, porque o celular, quando eu entrego, eu dou para o menino e ele não faz mais nada. E a Luísa também, o marido é médico. Como é que ela faz uma hora dessa quando ela quer descansar? E a Marina, que é a mãe o tempo inteiro, porque a mãe está trabalhando. Conta para nós, Luísa, o que você tem feito? Filó, agora a gente fez uma viagem em março e a nossa volta demorou 24 horas. E nós ficamos 9 horas em um aeroporto.
E ela, como ela não sabe, o que eu acho fácil de não dar a tela para a Marina, nesse sentido do celular e do tablet, porque ela não me pede. Qual que eu acho que é o problema? Só falando, eu não sou contra a tecnologia, eu acho a tecnologia algo maravilhoso, sabe? Aqui minha família lá do Líbano, eu converso, eu acho a tecnologia não para isso, ela aproxima quem está longe e está afastando quem está perto. E isso que a Luísa está falando é uma coisa importante. Tecnologia é algo que veio para ficar, é espetacular. O que eu não posso deixar é tecnologia, eu tenho que fazer com que ela trabalhe a nosso favor e não que ela nos destrua, né? Porque uma orientação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Americana de Pediatria é não deixar os meninos ver tela até 2 anos de idade. Esse é o princípio. A menininha dela nasceu na pandemia e é isso que a gente quer conversar sobre como é que ela conseguiu não dar tela. Primeiro, o ambiente. Eu acho que hoje a gente estimula demais as crianças, até na nossa casa. Por exemplo, a gente liga no quarto de brinquedo, primeira coisa, não tem que ter televisão. Não justifica, é um quarto de brinquedo. E aí você que seja levar a criança para brincar na sala, aí tá a televisão ligada, o pai vendo um vídeo, a mãe ouvindo outra coisa, e a criança com aqueles brinquedos que não são pedagógicos, que o brinquedo faz tudo, você aperta, ele levanta, ele canta, ele toca, ele pisca, ele não sei o quê. Como que a criança vai conseguir concentrar? Não tem jeito. Depois ele tem déficit de atenção. Depois ele tem déficit de atenção. Falando de déficit de atenção, antes da gente falar, que eu acho que nós somos os exemplos para tudo para as crianças nós somos exemplos. De forma consciente, a gente é exemplo. Às vezes alguém me fechou no trânsito, eu quero falar um palavrão, a Marina tá comigo, eu falo, nossa senhora, não vou falar não, né? Tá comigo, não posso falar. Sou exemplo. Isso é uma forma consciente. E a forma inconsciente é o jeito da gente ser. Tem vezes que ela senta igual eu sento, ela ri igual eu sorrio. E o que eu acho impressionante de exemplos é até de filhos adotivos, que às vezes chega numa casa com 4 anos de idade, dá 1 ano, a criança já está sentando igual aquele pai. E, biologicamente, como é que você explica isso? É lindo isso, gente, guardem isso. A criança vai te escanear. Ela olha para você, ela vai te escaneando. Ela olha a mãe, olha o pai, e vocês são modelos eternos do filho. Porque sempre chega na idade adulta, ele vai tomar uma atitude e fala, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, e repete. Né? Então isso que a Luísa está falando é extremamente importante. Assim, o ambiente na sua casa, ele é determinante na conduta dessa criança. Então, primeiro na pandemia, quarto de brinquedos não tinha. Então eu chegava do trabalho, sentava lá, brincava com ela, porque se a gente tem 40 minutos com uma criança, gente, 40 minutos é muito tempo, não é pouco tempo. Se você pega 40 minutos no celular, no Instagram, parece que você ficou 5 minutos. Sim. Mas se você está sem nenhum contato e você realmente conecta com aquela criança, é muito tempo. E você brinca, e você faz. E eu acho que eu reutilizo muito as coisas. Essa semana eu comprei uma caixa de panela pro meu marido. Caixa de panela virou um carro. Aí vinha o negócio da tampa da panela, eu fiz um volante. Então, assim, eu não fico comprando as coisas. Eu acho que a gente vai estimulando, reutilizando, e é isso que eu faço. Chega alguma coisa, vira uma televisão, uma caixa vira uma televisão. Então, a Marina, desde pequenininha, eu sempre brinquei muito no quarto de brinquedo dela. E aí começou depois da pandemia a sair. E eu falei, e agora? O que eu vou pensar? E mesmo sendo pediatra, sabendo de alguns brinquedos, eu falei, não, gente, eu tenho que ter outra coisa. Não dá pra ficar levando uma caixa de brinquedo toda vez que eu for sair. Não dá. E aí eu uso das minhas artimanhas. Da mesma forma que na minha mochila tem uma muda de roupa, sempre tem uma garrafinha de água, eu sempre tenho adesivos na minha bolsa. Eu sempre tenho até bala no meu carro, que ela já tá grande, ela chupa bala, porque na hora que o bicho pega uma bala calma, resolve metade dos meus problemas. O açúcar acalma. O açúcar acalma. E tudo bem, eventualmente, não é todo dia? Sim. E aí eu tenho adesivo sempre, livros de colorir, massinha, é uma mão na roda. E agora que ela tá ficando maior, eu tô usando muitos cortadores. Eu pego uns cortadores, ponho os papéis coloridinhos e ela vai montando. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Na hora que você quer almoçar sossegado, de fato, é uma chatice mesmo a criança. Mãe, se você dá o celular, qual que é o meu problema do celular? Por que eu sou tão contra? É a facilidade de acesso e a portabilidade. Você leva ele para qualquer lugar. E uma vez que essa criança tem acesso, que é o que eu vejo na minha vida cotidiana mesmo, ela tem acesso uma vez a qualquer momento que ela não tá fazendo nada, ela quer ter esse acesso. Sim. Aí ela fala, mãe, e aí o que eu falo? Você quer acalmar a fera, você dá. Esse que é o meu problema. A Marina assiste televisão, ela conhece todos os filmes das princesas, ela gosta, ela assiste, mas eu tenho minhas artimanhas para os lugares que não. A televisão não leva para o restaurante, a televisão não vai para o meu carro, ela não é alheia à tecnologia, muito pelo contrário. Ela tem um contato, mas não a tela, até porque eu não acho que estimula.
Eu não acho, não. Os estudos mostram. A criança que tem aquele adestramento de ficar fazendo assim Isso, com o dedinho, ela não consegue depois colocar um cubo no lugar que tem que colocar. No 3D, na vida real, ela não consegue. Então, na hora que eu vejo os avós, e eu lembro disso, que uma vez o meu pai falou assim, você acredita? Fulano, 1 ano e meio já faz assim com o dedinho. Eu falei, qualquer um faz. Qual é a vantagem? Qual que é a vantagem? Primeiro, Qual é a qualquer um vantagem? faz. Não tem vantagem nenhuma. E isso é encantador. Você vê que não tem essa vantagem, que sua filha é tão evoluída quanto os outros. Eu não vejo que ela perde nada. Guarda uma coisa. Quer preparar seu filho para o mundo digital? Põe ele para brincar, para correr, para ver o sol, para plantar bananeira, fazer cambalhota, subir em árvore. Põe seu filho em contato com a natureza. Prepara seu filho, aí sim, para o mundo digital. Mas primeiro ele precisa do mundo real. É preciso pegar, é preciso tocar, é preciso ver uma pessoa, é preciso abraçar. É preciso que isso não seja o nosso substituto. Né? A presença de um pai e de uma mãe não tem nada que substitua. Vocês são indispensáveis na construção daquilo que seu filho será. Guardem isso que eu falo com vocês. Isso é indispensável. A saúde mental de uma criança vai sendo formado pelo que ela vê e pelo que ela escuta. Seleciona, fala, filho, tá no YouTube, vai no YouTube, isso é um desastre, porque de repente entra uma informação que seu filho não está preparado. Outro dia eu estava no consultório, quando uma criança estava no YouTube, 5 anos, chegou perto de mim e falou assim, tia filho, olha o que apareceu, de morrer. Então, cuidado, né? Eu estou preparando aquela criança aquilo que eu falei com vocês no início, é aquela coisa que não tem nada, nós é que estamos colocando ali dentro, né, Luísa? É um desafio. Não, é um desafio, e falando desses negócios da tela, porque conteúdo, eu acho que nem cabe falar aqui. Conteúdo, as crianças têm que ser monitorizadas, é claro. É claro, eles não têm sabedoria para saber o que eles podem ou não ver. Claro, não sabe. E quando a criança não tem contato, igual, por exemplo, que não tem contato com o YouTube, não é porque, coitada, até 2 anos a gente não dá doce pra criança, isso já tá, todo mundo realmente aderiu isso, não dá doce. Sabe, e aí, o que você quer? Você quer dar? Você dá uma fruta seca, essa criança, eu conheço uma amiga que toda vez na hora que ia pro aniversário, na hora do parabéns, ela levava uma tâmara, e aí na hora que acabava o parabéns, ela dava pro menininho dela, e aí o menininho dela nem sabia o que era. E é só uma coisa que eu quero explicar isso aqui, porque às vezes alguém não sabe, por que nós não damos açúcar até 2 anos de idade? Parece que a gente vai ser chato, não é isso. Nós não estamos na fase da construção do ser. A pediatria, ela é geriátrica, ok? Eu estou cuidando de um neném, eu penso nele com 90 anos de idade. Como é que esse menino vai ser? Eu quero que ele seja um velhinho sarado, né? Ele tem que enxergar, ele tem que escutar, ele tem que ter dente, ele tem que ter osso, tem que ter cabelo, etc. Então, como é que ele vai ter a boca, os dentes que Deus deu a ele sem uma cárie? Não dê doce até 2 anos de idade. Por quê? Porque não selecione uma flora que vai ser mais cariogênica. Eu quero uma flora menos cariogênica. Então, se isso está na minha mão, proteger, é só isso. Por isso não damos açúcar até 2 aninhos. Depois de 2 aninhos, tudo na vida, gente, a palavrinha mágica chama equilíbrio, né? Vai ter um momento de dar? Claro que vai ter um momento de dar. Vai ter um momento que a gente é dispensável de dar, né? Então, às vezes, é porque é aquilo que acalma, aquilo que é mais prático para mim naquela hora, né? Educação, gente, é um processo que só tem começo. Até na hora da sua morte, você vai estar educando seu filho. Não é uma brincadeira, né? É um desafio que a Luísa está falando. É um desafio, nós. E aí eu volto a falar no exemplo. Imagina você com um filho de 1 ano e meio, que já anda, que já vai, levanta, pega as coisas, você tá lá bem comendo um brigadeiro na frente dele. Você vai comer na frente dele? Claro que não, porque ele vai querer um pedacinho também. Mas é um negócio da tela. Se a gente fica o tempo todo, nós somos exemplos. E o que eu acho que hoje que tá faltando para nós adultos, e eu me incluo nesse meio, é o tédio. Filó, a gente não tá sabendo ficar entediado. Não. E olha aqui, hoje tá tão louco isso que ficou chique você ser tarefada. E seus filhos também. E o que a gente faz pra gente, a gente quer fazer pros nossos filhos. E eu acho que essa felicidade tóxica da internet, que todo mundo é feliz o tempo todo, faça você um dia melhor, vamos acordar, hoje tem que ser lindo, hoje é maravilhoso. Agora meu filho... Isso é tóxico. Isso você é falso. Ninguém é real aqui daquela forma. E as pessoas deprimem porque o outro é feliz e eu não sou. Isso é mentira, né? É mentira. É um personagem que a pessoa incorpora. E muitos ganham dinheiro com isso. A gente tem que saber diferenciar. E aí o que eu acho? Nós estamos ficando muito ocupados. E aí na hora que a gente não está fazendo nada, que seria o momento de não fazer nada. Para a criatividade. Filó, criatividade. Quantos compositores acompanham na hora do banho? Hoje eu conheço pessoas próximas a mim que eu já vejo as esposas reclamando, que assiste filme enquanto toma banho. Meu Deus! E aí como eu vou conseguir ensinar para uma criança que eu preciso que ela fique quieta 10 minutos? Como se eu estou na fila do banco, ou na fila do banco nem fica mais, é na fila da padaria, eu estou com o celular. Esses dias eu fui fazer supermercado,
minha menina comigo, e aí eu vou incentivando, depois eu não pego a metade que ela colocou no carrinho, mas isso aí, filha, que legal, olha isso, você sabia que o feijão é assim, o arroz é assim, e aí passaram 2 crianças, famílias diferentes, no carrinho com o celular. Falei, gente, na minha época, eu fazia compra com a minha avó, eu lembro de eu ir pra fila pesar as coisas pra ela, será que mudamos? Quem mudou? Será que foram as crianças que mudaram? Não, nós que estamos impacientes, intolerantes, hoje a gente terceiriza tudo. A criança não sabe colocar o sapato. É lógico que eu vivo atrasada. Como é que eu vou pedir para minha filha falando que eu tenho um aniversário? Se vira, se programa. O aniversário é às 10, acorda 8h30, porque ele vai ter tempo de colocar o sapato. Eu não vou precisar ficar falando, anda logo, deixa eu colocar. É isso que a gente quer faz. que a criança veste a roupa na velocidade que eu já sei vestir. Que eu já sei. É diferente. Mas a gente não quer ensinar. A gente não quer ensinar a pessoa a esperar. A gente não quer ensinar a criança a esperar, porque eu não estou sabendo esperar. Uma pessoa que assiste um filme no banho, ele sabe esperar alguma coisa? Na hora que você deita, que a gente já cansou de falar disso, que tem que ter o estacionamento dos celulares, a gente deita. E aí eu fico pensando o seguinte, será que eu sou hiperativa? Porque hoje todo mundo, eu vejo muitos pais, eu acho que eu também sou hiperativa. Gente, hoje todo mundo é, então, se for pensar desse lado. Se eu pego o celular para olhar as horas, eu não olho as horas, eu entro no Instagram, respondi 3 WhatsApps, olhei se está frio ou não, e não olhei as horas. Será que eu tenho déficit de atenção? Não, eu não tenho déficit de atenção. Eu simplesmente estou achando umas coisas mais atrativas do que olhar as horas. Qual que é o maior desafio hoje? O maior desafio hoje é a gente ser mais interessante do que o celular. O celular, e o que eu acho magnífico é imaginar que, isso eu falo assim, não é possível, faz a gente de bobo, que quem é o dono do Instagram, quem lançou o Facebook, os filhos não têm acesso. Sabe o que eu me sinto? Uma retardada. E eles não. Isso está na rede. Se vocês quiserem olhar isso que a Luísa acabou de falar, o filme chama, é um documentário, na verdade, chama O Dilema das Redes. Onde eles até sentem, eles sofrem por ter feito isso hoje ao mundo. E os filhos só têm acesso ao celular a partir de 16 anos. Eles falam que a coisa é tão imbecil que qualquer um liga a qualquer hora e aprende. E os filhos estudam em escola que não tem tela, mas que tem quadro de giz. Então a gente fica pensando, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Não, né? Porque a gente não conversa mais com os meninos, a gente não pergunta mais as coisas para as crianças. As crianças começam a falar, a gente fala, toma isso aqui. Cala a boca, mas é porque a gente não está tendo paciência. É porque o smartphone ele entrou dentro de casa, as telas entraram, né? E outro detalhe, se o menino tiver que assistir entre tela e a televisão, por favor, televisão. Porque nós temos um problema dos olhinhos. Às vezes eles vão desenvolver miopia, porque fica tão perto, o olhinho alarga. Eu já fiz um podcast aqui com a doutora Érica, que depois o olhinho não volta ao normal, é igual o pezinho, né? Não diminui depois que cresceu. E a criança que não tinha nada para ser míope se torna míope, né? Será que não somos nós que estamos estimulando demais? Claro que às vezes eu estou cansada, eu preciso pensar, estimula isso na criança, como que é difícil fazer as pessoas silenciar. Nós estamos num mundo que só nos tira, é só externo. É preciso fazer o caminho interno. Mas, Flor, quando a gente começa, igual eu comecei com a Marina, desde pequenininha, a não ter... Porque como ela não sabe que passa desenho no celular, ela nem me pede. Ela não sabe. Então, como é que ela vai me pedir uma coisa que ela não conhece? Então, ela não tem esse acesso. Então, a minha dica é, gente, leve outras coisas. Está no carro? Leve alguma coisa para pendurar na janela, bota um adesivo, leva uma coisa de colorir. Adesivo, gente, né? adora brincar. Esses dias eu achei tão legal, porque a menina é menor, canta, e agora né? canta. Aí eu fui para Confins com um taxista muito querido, que sempre leva a gente, e aí ele falou assim, ele viu que o bicho estava pegando, que estava a Marina e meu sobrinho. Eu já tinha comprado um livro de adesivo para cada um, né? Que eu entrego só na hora, também não fico mostrando nada antes. E aí, na hora, depois cansou. Aí ele começou uma brincadeira. Os meus olhinhos estão vendo uma coisa vermelha. Era a blusa. Aí tinha que ficar adivinhando. A brincadeira durou meia hora, metade, chegamos em Confins. Foi tão leve, aí eu falo, tá vendo? Por que será que a gente tá tão diferente? E uma coisa falando dessa nova geração, até penso assim... Na época dos meus pais, eu não lembro, eu não estou pedindo para os pais serem uns recreadores. Eu sou da turma das mais animadas, eu vou pro pula-pula, mas eu sou assim. Mas meu pai não era assim, a minha mãe também não, meu pai morria de trabalhar também. Então, eu falo assim, gente, eu não estou pedindo para os pais serem recreadores. Mas, na época que a gente era menor, a gente ia para os lugares, o que a gente tinha? Um mundo de criança. E eu vivenciei isso, falei, ainda é possível, porque há um mês eu fui no aniversário de uma senhora de 90 anos, e aí tinha umas crianças lá, e a Marina foi, e as crianças é uma geração que os pais também não dão tela. Eu relembrei a minha infância, porque o mais velho hoje, você chega num lugar, o mais velho tá com o celular.
O mais novo, ele fica desestimulado. Na nossa época, o mais velho puxava brincadeira. O mais velho ia para um lugar, jogava bola, inventava uma brincadeira. Então, não acho que os pais eram mais animados antigamente. Eu tô achando as crianças mais desanimadas agora. Porque a tela é mais interessante. A tela, eu falo que o celular, ele nem te respeita. Você bota num Reels lá, você começa, já aparece um tanto de coisa. Eu falo, não, mas eu nem quero ver. Ele não dá tempo de você pensar. E hoje é tão louco. Se você escolhe... Qualquer coisa que você fala, estou precisando comprar numa televisão tantas polegadas. Falei isso pra você. Daqui meia hora, se eu entrar no Instagram, aparece propaganda de televisão. Gente, porque ela vai te rastreando. Vai te rastreando. E aí, como que você vai se tornar mais interessante do que aquilo? É difícil mesmo. Hoje, essa semana uma criança no meu consultório que foi lá por uma urgência, ela tá lá atrás de mim, 1 ano e meio. Alexia, eu falei, o que é isso? Que não tem Alexia. Ela queria que eu fizesse alguma coisa. Então, essa criança está tendo contato com a tela que ela pede as coisas para a Alexia. Né? Então, eu não quero que ela peça para a Alexia, eu quero que ela vá descobrir o mundo. Né? Mas dá trabalho, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que precisa de rede de apoio, eu sei que precisa levar uma criança para um parque, mas não é para ficar sentada do lado da babá com uma tela. Não, e nem ficar não empurrando. É isso. E nem ficar empurrando no balanço com você no celular na mão. Eu falo, gente, faça tempo de qualidade. As minhas amigas falam, Luísa, mas você dá conta de tudo. Não, otimiza o tempo, gente. Eu adoro fazer bolo. Não, mas quando você faz bolo? Na hora que a água do café tá fervendo, eu já tô lá fazendo a massa. É fácil. Esses dias eu ouvi até na rádio, falando assim, perguntando, o que você faz em 30 minutos? Aí uma falou assim, eu arrumo a casa toda, não sei o que. A outra, eu faço dever de casa com meu filho. Aí uma falou assim, nossa, eu fico no Instagram, passo em 5 minutos. Eu falei, mas é isso mesmo, se você não otimizar... Filó, você... Eu acho que talvez você seja uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço mesmo. Você seu dia... E você dá conta de fazer tanta coisa... Como? Porque você otimiza seu tempo. Você tem que organizar. Mãe, pai tem que ser organizado. Não dá pra falar assim, a criança sem rotina. Tem que ter rotina. Não dá pra eu sair daqui e pensar, aí, o que eu vou fazer? Já perdi meu tempo, eu tenho que acordar e saber o que eu vou fazer. E a mesma coisa com a nossa mochila. Hoje eu vou pra tal lugar. É lugar que vai ter coisa aberta, então vou levar minha bolinha de sabão. É lugar que vai ter restaurante, então vou levar mais adesivo. Então, você tem que se organizar. Quando a gente se organiza, fica tudo mais leve. Tudo é mais fácil. Filó, nessa volta da e viagem... a organização, ela te ganha tempo. Mas é isso. Ganha tempo. É que... Organização ganha tempo. E eu não quero... Em casa ganha tempo. Se você sabe que uma roupa está em tal lugar, você não fica procurando, só ir lá pegar. É tudo assim, é tudo simples. Eu falo, gente, dá trabalho ter organizado. Um pouco organizou, tudo é fácil. Por isso que eu falo, o ensinar, que é muito difícil, mas se a gente ensina, que é o que eu estou conseguindo, graças a Deus, a ensinar a minha filha, a ela brincar sozinha, mas antes disso eu sentei com ela muito. E muitas vezes ela quer a minha presença. Teve semanas que eu estava mais ocupada, eu chegava em casa, deixava o celular no quarto. Vão lá, filha. Não falava com ela, eu tenho meia hora. Claro que não. Vão lá, vamos brincar. Falei demais, ela não sabe o que é meia hora. Não vai saber. Ela sabe o que é meia hora? Não então, sabe. Aí eu falo, filha, a gente vai brincar, que legal, brincou. Agora, eu realmente preciso trabalhar um pouquinho. Então, brinca, qualquer coisa você me chama, mas daqui a pouco eu volto. E no começo, quando a criança é menorzinha, eu acho tão interessante uma criança de 7 meses. Como que eles fazem, né? Porque assim... Muitos dão tela, mas muitos não dão um pequenininho assim, porque sabe de todos os malefícios. E aí uma criança de 7 meses, que fica no seu colo inquieta, quer sair do colo, você põe no chão, o que ela faz? Ela sai do tédio, ela pega a fivela da bolsa, acha a tomada que atrai, né? Tomada é uma coisa que a gente fica até impressionado, atrai, abre a gaveta, a criança se vira. Ela vai explorar o mundo. Ela explora o mundo, mas aqui... O tédio, que é esse sentimento que as pessoas estão com tanto medo, estão pagando caro para a criança não ter o tédio... Ele é maravilhoso, ele é um momento de criatividade. A criança explora o mundo interno e externo. Ela olha pra ela vai olhando, ela acha uma pinta, aí daqui a pouco ela vai ver umas coisas. E é tão lindo quando você vê que vai ensinando. E agora que eu sou mãe, eu vejo isso de uma forma... Eu fico encantada, mas eu não sou mãe babona, mas me encanta porque eu falo assim, a plantinha que eu tô plantando tá dando certo. Esses dias eu saí da igreja e aí depois daquela ponte tinha umas plantações com várias etapas de crescimento. Falei, olha, filha, que legal. Ela falou assim, nossa, você acha que esse é o irmão maior dela? Da flor? Eu falei, filha, é mesmo, não parece uma família? Então você desperta a curiosidade, mas se a criança estiver no telefone... Ela não vai ver nem onde ela passou. Ela não vai ver. Não tem como. Igual você dirigindo. Se você está dirigindo, muitas vezes você não consegue concentrar. Na hora que você é passageiro, você fala, nossa, tem essa loja aqui, eu nunca vi. E é assim que a gente tem que fazer. Tem que deixar a criança viver. O que eu tenho a sensação... que me entristece, nós estamos enjaulando as nossas crianças. Na tela. Você simplesmente prende e a criança fica presa. E aí eu falo, eu não sou imperativa por isso e por aquilo.
Gente, tem hora que eu não quero fazer nada. O tédio, ele é um momento maravilhoso pra gente pensar, né? Sim, Às vezes, claro. se você deita na cama e não faz nada, ou se você tá num lugar, sentado, você olha na sua casa, não tem nada pra fazer, nossa, eu podia arrumar meu armário? A criança vai pensar, eu podia pegar aquele brinquedo que eu não tenho, que eu não brinco há tanto tempo. Sim. Mas a gente não tá dando oportunidade. É porque hoje, se eu coloco alguém sentado sem o celular na mão, ela enlouquece, né? A criança hoje não é capaz de esperar mais na sala de espera. Hoje, se eu tenho uma primeira consulta e eu vou conversar com os pais sobre quem é aquela criança, ela está nervosa porque não vai fazer nada comigo, mas eu já estou cansado de esperar, não, mas eu estou te conhecendo. E se eu falo, agora nós vamos tirar a roupinha, a mãe fala, eu tiro. Eu falo, não. Eu preciso saber qual a habilidade dele com 4, 5 anos de idade. Que ele já tem que estar tirando a roupa, ele já tem que estar dobrando a roupa, ele já tem que ser capaz de subir a escada para chegar lá na cama. Então, saber a habilidade do filho. Não, doutor, eu tiro que atrasa, não atrasa nada. Agora, uma coisa que me entristece quando as crianças entram com tela, que a gente está perdendo uma coisa maravilhosa, que é a convivência. Eu preciso olhar no olho, eu preciso abraçar, eu preciso falar, bom dia. Boa tarde. Filó. Tudo bem? Os meninos entram no consultório e falam, oi, vai me cumprimentar não? Tá entrando aonde? Eles entram com tela e falam, se tiver um buraco, vocês vão cair dentro dele, não vão ver. Mas, Filó, olha, esses dias eu perguntei pra mamãe, vou te falar, me deu vontade de chorar. Mas minha vontade, eu falei assim, não, eu preciso ajudar. Eu perguntei pra ela, um bebê de 7 meses. Ele olha no seu olho na hora que você tá amamentando? Ah, não sei. Porque eu tô no celular. Mas e eu não Filó, vejo. É de chorar. Mas é de chorar. É de chorar. A gente tem que entender que é o que muitas mães estão achando. E eu acho muito engraçado isso, é porque a gente está tão hipnotizado nas telas, porque hoje amamentar virou uma obrigação. Quem não consegue é uma mãe ruim. Que isso, que loucura. Mas é por isso que a internet estava colocando, né? Você tem que fazer, tem que... Por que não vão falar tem que não dar tela? E aí, na hora que a mãe tá ali naquele momento que, para mim, amamentar é uma sorte, não é para quem quer, é para quem consegue. Sim. E na hora que aquele momento de amamentar, a mãe entende aquele momento como um momento que ela não tá fazendo nada e ela mexe no celular. Aí eu pergunto para ela, mas você reparou que 7 meses, né, a gente já sabe que a gente começa a suspeitar em alguns momentos de autismo ou não. Ele olha no seu olho? Não sei. Nunca olhei pro olho dele. Nunca reparei. Não isso que a Luísa tá falando tão sério. Que eu tive uma menininha de 2 anos e pouco e a mãe apavorada porque ela tinha tomado um vidro inteiro de remédio. Aí eu falei, mas com quem que ela estava dentro de casa? Comigo. Eu falei, não, você não estava em casa. Estava, eu falei, no celular. Eu sentei com ela, estava no celular, ela levantou, cansou de esperar a mãe. Levantou, foi lá, pegou um vidro de remédio, tomou inteiro e ficou esperando a mãe acabar o telefone. Quando a mãe acabou, ela mostrou o vidro. Tomou, a mãe ficou louca. Felizmente era Luftal, então não tinha problema. Porque o Luftal é só uma vassourinha que empurra os gases. Mas na hora que eu falei, se fosse alguma coisa mais grave... Por que está tão ruim relacionar? Por que está tão ruim ver o outro? Eu falo, botar reparo, né? Por que está tão difícil ver o outro? Aquilo que o filho é um presente dentro de casa, o filho é um dom, né? Que chega aquele menino e depois eu não sei o que eu faço com ele. A sensação que eu tenho é essa, assim. Não sei o que eu faço com ele. Vamos interagir. Eu estou construindo esse menino, eu estou fazendo dele um homem, estou fazendo dele uma mulher. Enquanto eu brinco, eu ensino valor. Não, e né? Tudo você ensina a esperar. Agora é a minha vez. Agora não é assim. E a partir do momento que a criança vai começar a saber esperar. Ela vai começar a ser uma criança observadora. Ela vai reparar no ambiente. Ela vai entrar, vai te ver, vai ver se sua blusa é azul ou não. Ela vai perceber. Sim. Mas se você der essa oportunidade. Para finalizar já. Se quiser. Queria só falar pra gente finalizar que a gente conversou esses dias sobre a Filó. Um dia estava conversando e ela escreveu uma redação linda sobre o ser médico. E ela falou, e isso me marcou tanto, que ser médico não é uma vocação, é uma missão. E aí eu peguei, imprimi no dicionário o que é o significado de missão. Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é uma obrigação a executar. Não tem como uma missão ser fácil. Vou para uma missão na África, não vai ser fácil. Vou para uma missão, um missionário é uma missão, é um desafio. Não tem como maternar ser fácil, não é. Mas não é uma vocação, é uma missão.
Foi uma escolha, é uma missão que a gente tem que dar o nosso melhor. E ao mesmo tempo que é muito difícil e faz parte perder a paciência, porque hoje não pode gritar, eu acho que a gente tem que evitar mesmo. Mas se você gritar, tá certo, gente, tá bom. Uma hora você sai de você. A criança, ela vai, sim, algumas vezes te irritar, mas uma missão não é fácil. A vida da mãe não é só festa, flores. Tem uma coisa que eu sempre oriento nos meus pacientes, e eu faço muito com a Marina, essa semana eu até fiz um bolo colorido com ela, é colocar na culinária, ensinar, fazer. Gente, pra mim é uma aula de paciência, pra mim. Eu sei que ela adora, mas faz uma bagunça, enfia a mão no bolo e lambe. Mas é isso aí. Eu quero memória afetiva para ela. E as memórias vão ser só boas, passear no shopping? Ir na loja e comprar um brinquedo? Não, não é fácil. Temos que ensinar, temos que parar com esse tanto de brinquedo. O que o brinquedo pedagógico é? É um brinquedo que estimula a criança a realizar a brincadeira. Ela tem que pegar, ela tem que entender, ela tem que fazer. Vamos diminuir esse tanto de estímulo sonoro, visual, tudo que pisca. Vai ter? Claro que vai. Mas espera lá. Essa primeira infância, que são os primeiros 6 anos, que eu já até vi uma vez você falando, é a fase é onde que a gente vai plantar aquela semente, onde que a raiz vai ser profunda. É muito difícil, Filó, uma família que tem essa raiz forte, o filho dá errado. Porque aquela foi a família que sempre gostou de estar junto, mas estar junto mesmo, que é uma outra coisa que eu tenho visto, a falsa sensação da família unida, a família que tem motorista, às vezes não, são poucas, mas que tem babá 24 horas, babá no final de semana, e fala, não, a gente sempre viaja com os filhos, a gente sempre tá no churrasco com os filhos, cada um no seu canto, você não levanta pra ver seu menino. Quantas famílias eu vejo, adolescentes, que agora eu tô atendendo mais para adolescente também, final de semana todo mundo fica em casa, fica todo mundo, cada um no seu quarto, sim. Ué, então vocês não estão juntos. Podia estar cada um num país, que vocês iam estar conversando mais que vocês estivessem na mesma casa. Então, assim, ficar unida, aquela família que desde o início... Agora, como eu vou pedir para um adolescente de 12 anos falar, vamos almoçar? Claro que ele não vai querer almoçar. Ele está na tela desde os 6. Com 6 anos, né? Ou antes, ele me chamou lá. Eu tô falando desde os 6, porque agora que os meninos estão tendo esse telefone. Mas eu fico imaginando, essa criança de 2 anos, igual esses dias eu vi um vídeo de uma menininha linda, falando num TED, deve ter muita gente ter visto, e aí ela mostrando uma criança chamando o pai. O pai primeiro brincou com ela, depois o pai parou de brincar e ficou no celular. A criança chama, a criança chama, a criança chama. Depois a criança desiste. O pai tá conectado no celular e a criança querendo se conectar com o pai. E aí na hora que essa criança vai chegar lá com seus 10 anos e alguém vai falar assim, a tia, chama o fulano pra almoçar, o que o pai vai falar? Nem adianta, ele não vem. Foi isso que o pai fez com aquela criança com 2 anos. A criança chamou, e o pai não foi. O celular foi mais importante. O celular foi mais importante. Então, a maior dificuldade atual, que é ser mais interessantes que os celulares, nós temos que mudar. Ou então vamos colher frutos ruins, e nós estamos falando disso. Porque falar dos maus da tela, ansiedade, depressão, o suicídio tanto aumentando, obesidade, sedentarismo, miopia, nem cabe aqui. Nem cabe aqui. Como fazer diferente? Tem uma mochila sempre com outras artimanhas. Seja você um incentivador. Não precisa ser você ser um recreador. Pega uma folha na hora que você for almoçar. Fala, filho, eu vou desenhar um caminho aqui. Eu trouxe esses adesivos. Você quer colocar os carros e você fazer uma pista? Pronto. Ele vai ficar entretido ali 15 minutos e você vai conseguir almoçar. Então, assim, não é fácil, mas não é vocação. Igual você falou, a medicina não é uma vocação. A maternidade não é vocação. Ela é uma missão. E missão não tem como ser fácil. O que a gente está trazendo para vocês para conversar, eu gostaria que vocês se apaixonassem por ser pai e mãe. Entender que isso é um presente para você. Né? Assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou construir um ser. Tem uma missão mais difícil que essa? Não. Deixar no mundo um homem e uma mulher que nós vamos nos orgulhar dele. Isso é espetacular. Você vai olhar e falar, gente, isso que ele está fazendo hoje foi porque quando ele era pequenininho, eu ensinei ele isso. Né? Quando a gente chegava em casa com alguma coisa que não nos pertencia, a mãe olhava e falava, de quem é isso? Fulano me deu, nós vamos lá, na casa do menino agora, ver se ele te deu ou você pegou. Nunca mais ninguém pegou nada de ninguém. Porque teve um pai e uma mãe que olhou e te construiu para ser uma pessoa que depois os outros se orgulhassem. Olha, é isso que a Luísa está falando. Ser pai e mãe, para mim, é a missão mais difícil que Deus dá para alguém. Mas Ele nos prometeu que não nos deixaria sozinhos. Né? Então a gente não desiste dos filhos, a gente não desiste da missão, a gente não deixa a missão no meio do caminho, a gente vai até o fim. Não está dando conta, pede ajuda.
Fala, gente, me ajuda. É tão bom conversar, é tão bom reunir as amigas. Antigamente as mães ficavam sentadas na porta das casas, né? Tinha televisão, a gente brincava de pique de quarteirão. Na minha infância não tinha insônia, né? Porque a gente imagina que ia correr pique de quarteirão, desmaiava todo mundo, né? E as mulheres faziam terapia entre elas, porque conversavam lá no passeio. Não estou falando que a gente tem que voltar ao passado, não. Estou falando da possibilidade de conversar, de não querer ser a família perfeita, mas entender que nós estamos em construção. Quando a gente está em construção, às vezes a gente erra, precisa fazer de novo. Mas tudo é possível. É falar, gente, desse caminho não está bom? Quem sabe, se eu fizer isso que a Luísa falou, pode ser melhor para minha família. Porque uma coisa que eu sinto profundamente é a solidão dentro da família. Então, quando eu vejo o pessoal no restaurante, cada um com o celular, isso para mim é um grito de ajuda. Estamos juntos, mas sozinhos. É muito duro deitar na mesma cama e cada um ser um, não divide. É muito duro os filhos, cada um dentro de um quarto. Busca o prato de comida e come isolado. Tem família que as pessoas, os irmãos conversam mandando mensagem do WhatsApp. Isso é família ou é uma república? Desafia ser família nesse mundo digital. Desafia levar um menino para uma pista de andar de bicicleta. Desafia você tirar a rodinha da bicicleta do seu filho. O desafio é colocar ele numa lama, brincar, fazer farra, sujar, entrar na água, para trazer outras opções para a vida dele. Que não seja só a tela. Nós também temos que ser criativos. Então, assim, é uma primeira conversa? É a primeira conversa. Vamos ter outras? Se Deus quiser. O que a gente tem de objetivo quando reúne aqui com vocês? Fazer vocês pensarem, instigarem, provocar vocês, para que vocês se vejam. Igual a gente, menino, quando dá birra. Qual que é a melhor hora de educar? Depois que ele acaba de dar aquela descarga. Porque aí eu viro o foco para ele e falo, olha o que você fez. Você poderia conseguir o mesmo caminho, a mesma coisa com um caminho diferente. É só ser um pouco mais inteligente. Essa construção do ser. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pai e nasce mãe. A gente se faz pai, a gente se faz mãe, a gente se constrói. A dificuldade é que a criança te põe em confronto com você mesma e te revela quem você é. Esse é o grande desafio. Às vezes a gente não quer ver, então dopa o menino e fala, vê a tela. É mais interessante do que ter que se ver, não é? Então, eu quero agradecer a você que está me ouvindo, agradecer a Luísa, que foi uma conversa ótima, né? Eu acho, espero que os pais possam aproveitar. Vamos ver o que eles vão trazer para nós dessa conversa, né? Para que a gente possa reunir outras vezes, para que você possa trazer outras opções, trazer outras oportunidades. Nós estamos aqui para trazer informação da melhor qualidade para você. O que a gente deseja, como pediatra, como mãe ou como vó, é que a gente ajude a colocar no mundo pessoas muito melhores do que nós. Nós não queremos, igual os estudos estão mostrando, que essa geração será a primeira com QI mais baixo do que o nosso. Nós somos mais inteligentes do que os pais mais inteligentes do que os avós, e teoricamente o que os estudos estão mostrando que essa geração será menos inteligente do que nós. É isso que queremos? É claro que não. Não é? Você quer deixar mais alguma coisa, Luísa? Olha, fácil não é, mas desperta na gente os nossos melhores e piores sentimentos também, que às vezes não vou negar que uma raiva a gente sente, um cansaço que você acha que não vai dar conta, mas na hora que você vê aquele sorriso, e é isso, na hora que você vê que a criança replica o que você ensinou, ou que ela dá um bom dia da mesma forma que você dá, é bom demais. Não tem preço. Nossa! Pro resto tem Não Mastercard. tem preço. É. Isso, construir um filho não tem preço. Não. Ô, gente, então, muito obrigada pela sua paciência, pela presença. Mais uma vez, obrigada, Luísa, Obrigada, pela Filó, sua foi presença, ótimo. que foi muito boa a conversa.